Gente, depois da live do meio-dia, me bateu um cansaço e eu fui dormir. E eu dormi como se eu não tivesse dormido à noite. E aí eu senti assim, um cansaço diferente, sabe? E aí eu tava ali, lendo a Bíblia ali, e uma passagem me fez lembrar de algo que eu sinto quando, dependendo do tipo de espírito, da energia que tá no lugar, eu sinto um cansaço muito grande quando eu sinto um espírito de... E eu não tinha me atentado para isso. E aí eu lendo a palavra, o Senhor me fez lembrar disso. E aí eu fui buscando ali na memória o que tinha acontecido no meio-dia e algo me fez entender que eu precisava entrar agora para a gente orar quanto a isso. Porque teve uma pessoa, né, na hora do meio-dia lá que gerou uma confusão ali. E talvez seja o Senhor mostrando ali para a gente orar por ele. Então eu entrei nessa live e também acredito que não só por ele, né, mas por qualquer pessoa que esteja aí se sentindo atormentado, às vezes influenciado por algum espírito de... É tenso porque eu não posso falar algumas palavras, gente. Então, mas eu acho que dá para entender, né? E vocês também não podem escrever, tá? No comentário essa palavra aqui. Senão dá trava nossa live. E aí eu vou ler para vocês a passagem que me fez recordar disso. É diferente. Quem tem esse dom de discernir espíritos vai entender o que eu tô falando. Quando a gente está discernindo o mundo espiritual, um espírito de... É um sono muito pesado, é um sono que parece assim, que você tá... Nem quando você fica dias sem dormir é um sono igual. É um sono muito diferente. E aí a passagem que me fez lembrar disso foi essa aqui, ó. No Lucas 22:39. A oração de Jesus no Horto das Oliveiras. Então saiu e se retirou, como tinha de costume, ao monte do Horto das Oliveiras. E seus discípulos também foram atrás dele. Ao chegar no lugar, lhes disse: Orai, para que não entreis em tentação. Ele se apartou deles a uma distância de um tiro de pedra, e pondo-se de joelho, orava, dizendo: Pai, se é tua vontade, passa de mim este cálice. Mas não seja feita a minha vontade, mas a tua. Então apareceu a ele um anjo do céu para fortalecê-lo. Então, com temor orava, com maior intensidade, de maneira que seu suor era como pesadas gotas de sangue, e se prostrou em terra. Depois, se levantou de sua oração e se dirigiu aos seus discípulos, mas os achou dormindo, por causa da tristeza. Sentiram o espírito de... através do sono. É uma característica. Quando a gente sente um ambiente, você vai num ambiente pesado, esse ambiente te dá sono, te dá irritação, te dá aquela leseira, é porque você tem esse dom de discernir os espíritos. E aí foi justamente esse parágrafo que me fez recordar disso. Depois se levantou de sua oração, dirigiu-se aos seus discípulos e os achou dormindo por causa da sua tristeza. Ou seja, eles estavam discernindo no mundo espiritual o espírito de... Eu me lembrei e tudo mais, então eu falei assim, eu acredito que a gente tem que entrar agora para orar quanto a isso. E o Senhor vai dar graça para eu orar de uma maneira que eu não fale as palavras que eu não posso, para que não trave a live, e que seja eficiente colocar diante do Senhor aquele rapaz. Gente, bote, mas na verdade não é nem assim um ataque contra mim, mas é Deus me mostrando o que está afligindo a pessoa para que eu possa orar. Então, às vezes, se você tem esse dom de discernir espírito, não pense que eu estou sofrendo porque eu estou sendo atacado. Não, é Deus te mostrando o que a pessoa está sentindo, o que está atacando a pessoa, para que você possa intervir e orar por ela. Então, sempre que isso acontece comigo, é Deus me trazendo para oração, para orar pela pessoa. Por isso que a gente vai entrar hoje em oração quanto a isso. Porque foi Deus me mostrando, mas eu dei um vizinho para me entender que era isso. Então hoje a gente vai orar. Então se você tem esse dom, entenda, é um dom de Deus, não é o inimigo te atacando, não. É você sentindo no mundo o que está acontecendo no mundo espiritual para que você se posicione. Então, se você sente isso também, você vai em lugares, às vezes você conversa com uma pessoa, e dali a pouco você tá com aquela abrição de boca, aquele sono, aquela canseira, que você fala, uai, o que aconteceu comigo? Parece que minha energia esgotou. Pode ser Deus te mostrando um espírito de
que tá afligindo essa pessoa. Luiz, é que são dons pesados, né? Só que assim, ao ponto que é um dom pesado de você ter, é um dom que é assim, na minha percepção, o dom mais, nessa fase de mundo que a gente vive, é um dos dons mais importantes. Porque vai te ajudar a discernir entre o bem e o mal. Vai te mostrar o que realmente está por trás daquela pessoa, se ela realmente é uma pessoa de Deus ou se ela é uma pessoa que tá só ali camuflada ali, vestida, né? O lobo vestido de pele de cordeiro. E é através desse dom de discernir espíritos que você consegue isso. Olha lá, o Tony também sente isso. É dom, gente. Que nem eu falei, quem tá aqui não tá à toa, quem tá aqui é porque a gente tem muita coisa parecida na questão de ministério, na questão de dons espirituais. Então, se você tá aqui e você também sente isso, por exemplo, vai num lugar muito cheio, num lugar que você sente aquele peso, é você sentir no mundo espiritual. E não é, às vezes você sente um ataque, sim, mas às vezes é Deus te mostrando algo para você se posicionar. Outra coisa também que acontece com quem tem esse dom, você sente quando o inimigo lança uma seta contra você. Quem aí, ó, já coloca aí pra mim, quem aí sente? Tipo assim, você tá assim, normal, de conversando, de repente parece que enfinha uma faca em você, um trem, assim, você dá aquele pulo. É normal acontecer com vocês? Gente, eu sinto. E toda vez que você sentir isso, ore repreendendo as setas malignas, porque você tá sentindo ataque no mundo espiritual. Então, se você sentir isso, lembre-se, sempre que você sentir, ore repreendendo a seta do maligno. Às vezes é em sonho também. Você pode sonhar, por exemplo, repreendendo espírito maligno dormindo. Você está sonhando e daí de repente você está no sonho expulsando o D. Isso é Deus mostrando ali seu ministério através de sonhos. Comigo acontecia muito, muito, gente. Até eu entender assim com clareza que era o meu ministério, acontecia muito. Tony, isso é normal também, nem gosto de ir em certos lugares. É normal também de quem tem esse dom. Você vai evitar alguns lugares porque você já sabe que você vai sentir. E também, já trago isso de orientação. Se você tem esse dom, e aí você vai num lugar, por exemplo, eu fui no Brás. É um lugar extremamente cheio, gente. Extremamente cheio. Aí eu tô lá, aí eu senti esse peso espiritual. Eu vou entrar em oração lá contra isso? Não. Não, porque ali é uma potestade, ali é um dominador do ar, não é uma coisinha assim, um espírito imundo ali que eu tô lutando, que eu tô batalhando contra ele no mundo espiritual, não é? Então você tem que ter esse discernimento para eu tô conversando com uma pessoa, Deus fez eu entender que aquela pessoa tá sendo opressa e eu vou orar por ela ali, vou perguntar para ela se ela quer que eu ore, vou interceder e tal. Isso é uma coisa. Sei num ambiente público cheio, lotado de gente, onde há tendência de ser uma potestade, um príncipe do ar, aí você não vai se meter, gente. Pensa num contexto de guerra. Uma coisa é você lutar um contra um ali. Aí você sozinho vai enfrentar um exército? Então a gente tem que vigiar. Então, tô dizendo isso para você discernir o momento que você ora, e lógico, você vai depender totalmente do Espírito Santo. O Lucas sente calafrio, é normal também. Às vezes você pode ver vultos, é normal também. Quem tem esse dom ver vultos, ver. Às vezes até a forma, eu já vi até a forma. Eu nunca vi face a face o bichão, mas eu vejo como se fosse assim, sabe quando alguém passa de relance e você vê só a sombra da pessoa? Já vi também. Então vamos lá. Com a Camille também acontece, com o Lucas também. Então a gente tem que ter esse discernimento, né? Entender os dons que Deus nos deu e aprender a fluir neles, pra gente não ficar sofrendo. Tony, então vai com tudo, cara. Se você tem liberação dos céus pra entrar no Brás lá e orar, cara, vai com tudo. Eu digo sempre assim, você tem que estar na dependência. Se Deus falar pra mim, ora, eu sei que ele colocou exércitos comigo ali para aquela situação. E eu tô com o aval do meu Senhor da guerra pra agir. Mas se ele não me falar, não faço não. Mas se você acha que dá pra ir pro Brás lá e orar, aí vai que é tua. Denilson, eu sinto que tem alguém me olhando. Também é normal acontecer. O mundo espiritual é mais sério do que a gente imagina. Exato, Luiz.
É muito sério, gente. E às vezes por falta de conhecimento, porque pouca gente fala sobre isso, né? Pouca gente ensina. Ah, mas o que que é o dom de discernir espíritos? Mas qual que são os dons proféticos, né? Qual que é o dom de palavra de sabedoria, dom de profecia? Pouca gente fala sobre isso, né? Então, eu gosto muito de falar sobre isso porque trazer a prática da coisa. Para que Deus nos daria esse dom? Para a gente se posicionar, irmão. O que acontece? Deus te mostra, através desses dons, o que você tem que fazer no mundo espiritual. Então, é uma forma de Deus nos fazer sentir o que está acontecendo no mundo espiritual e tomar uma posição, se posicionar. E depende muito do seu ministério. Se você tem um chamado para cura e libertação, se você tem um chamado profético, você é capacitado por Deus com esse dom. Por quê? Se eu estou aqui e Deus vai me usar para trazer libertação de espírito eu preciso saber que esse espírito está agindo em pessoas que estão aqui. Então, por isso que ele me faz sentir no meu corpo. Eu tenho esse dom e, às vezes, dependendo da situação, eu sinto a dor física da pessoa, quando ela está sendo afligida por um espírito de enfermidade, por exemplo. Dor na coluna, já senti, às vezes, a dor emocional que a pessoa está sentindo. Então, às vezes, eu vou começar a conversar com a pessoa ali e, de repente, bate aquela tristeza, aquela coisa ruim, você não sabe de onde veio. É porque Deus está me mostrando o que está afligindo aquela pessoa. Então, é um dom que Deus nos dá, simplesmente para a gente se posicionar no mundo espiritual. Vai ver em alguns casos onde Deus manda a pessoa ir para a guerra, em outros casos Deus manda a pessoa se esconder. Então, a gente tem que ter essa sensibilidade no espírito, porque senão você sai fazendo guerra que Deus não te colocou. É igual entrar em intercessão por algumas pessoas que estão passando situações muito difíceis. Você tem que ter clareza no Senhor se é para você fazer isso. Por quê? Você tem que ter clareza se Deus quer que você entre nessa luta, ou se Ele quer que você se esconda. Gente, até Elias, teve momentos em que Deus falou para ele, vá para tal lugar, fique lá. Então, assim, não adianta a gente achar que a gente é super-homem, que porque a gente tá do lado vencedor, que a gente tem aval para entrar em todas as guerras. Por quê? Por exemplo, eu ia falar sobre isso e me perdi. Se você vai entrar em intercessão, por exemplo, por alguém que está passando por lutas, e essa pessoa, na verdade, está passando por lutas porque o próprio Deus está pesando a mão sobre ela para ela voltar para si, para ela voltar para o centro, para ela voltar para Deus, para voltar para a presença. Aí entra você lá para interceder por essa pessoa. Você está lutando contra o próprio Deus. É Ele que tá deixando aquela situação acontecer para ensinar algo para aquela pessoa. Então, aí, se você entra numa luta dessa, você vai sofrer consequências dessa batalha, coisa que não era para você estar passando. Então, assim, tenha sempre dependência do Espírito. Se o Espírito Santo mandar, vai com os dois pés. Se ele não mandar, fica quietinho, que é melhor. Quando você tá debaixo do aval de Deus, você sabe que quem tá lutando é Ele. Você é só o vaso, só o instrumento, você só vai falar aquilo que o Espírito Santo coloca no seu coração. E é isso, você só vai deixar ele fluir. Agora, quando você entra, não foi Deus que te mandou entrar, Deus é misericordioso, mas assim, você tá entrando num território que não era para você estar. Então a gente tem que estar na dependência do Espírito Santo. Enfim, gente, são assuntos profundos. Quem é mais da área de cura e libertação entende. Às vezes, para quem nunca ouviu sobre isso, talvez haja um estranhamento, mas só quem vive sabe. Então, se você sente essas coisas que a gente está comentando aqui, busque no Senhor, você vai entender que é um dom. E eu sofria muito com esse dom, porque antes você nasce com os dons que Deus te deu. Só que quando você não está alinhado a ele, você não sabe fluir no dom. E aí, às vezes, o dom é pesado. Por exemplo, o dom de discernir espírito, ele é muito pesado para quem não sabe fluir no dom. Por exemplo, antes de eu converter, o meu trabalho era um lugar terrível para mim. Porque eu chegava lá e eu sentia todo esse peso espiritual dos espíritos e eu, com 15 minutos dentro do lugar que era o meu trabalho, me dava um sono eu sentia um sono, uma canseira, sabe? Assim, era terrível ficar lá. E aí, quando eu converti, fui entendendo sobre isso, fui colocando diante do Senhor e pedindo para Ele me ensinar a fluir no dom, eu pedi para Ele amenizar, porque para mim estar naquele lugar, eu não tinha como eu precisava estar, mas era muito pesado. Então, quem trabalha em áreas como segurança pública, hospitais,
Professores também, é um lugar pesado. São ambientes bem pesados. Você lida, assim, com situações muito difíceis, com pessoas muito carregadas. Então, você que trabalha nessa área e tem esse dom, se você não fluir nesse dom, você vai sofrer um pouquinho. Mas peça ao Senhor que Ele vai capacitar. E aí, depois que eu entendi, eu chegava já orando. Já orando e mandando sair que eu tava chegando e a hora que eu sentia que pesava... Mas, gente, eu via vulto dentro do lugar que eu trabalhava. Era tenso, o lugar era tenso. Olha lá o Luiz falando, ó. Tinha na minha igreja uma pregadora que ia pregar nos presídios por conta própria e caiu em tentação. Exato. Por quê? É um lugar que não é um D pequenininho. Não sei se vocês vão conseguir me entender. Não é é uma potestade, é um principado, é espíritos territorialistas. Então pensa como um videogame. Não é aquela fase que você tá brigando ali com os bichinhos pequenininhos, não. É uns bichos maior. Então, mesmo que você tenha a permissão de Deus para batalhar nesses níveis, dependendo do nível espiritual, eu acredito muito nisso, que você tem patente no mundo espiritual. Se você tem patente para guerrear e Deus te levanta para isso, vai embora. Se você não tem, vigia muito, porque eu falo isso sempre, é igual você subir no altar para entrar em louvor, por exemplo. Tem igreja que você tem o dom de cantar ou tocar um instrumento, você já entra no louvor. E isso é muito sério, porque eu já vi várias pessoas, entrou no louvor só pelo dom natural que tinha de cantar ou de tocar, e não durou, e caiu rápido. Então a gente tem que ter prudência com as coisas espirituais, porque não é brincadeira. Então, só faça aquilo que o Espírito Santo coloca no seu coração. Eu vigio muito, gente, eu já falei sobre isso. Talvez fosse até um receio meu, por exemplo, de fazer live de oração aqui, mas eu não sinto que ainda tenho a permissão para isso, exceto em alguns casos que Deus traz, como já teve situação de live que a gente orou. Mas se Deus não me permitir a fazer live só para oração, por exemplo, live, hoje vamos orar, entra aqui e peça a sua oração. Se Deus não falar comigo, eu não vou fazer, porque eu sei o peso que é. Eu sei que no mundo espiritual o que vai acontecer. Então eu tenho que ter muita prudência, porque senão você arruma briga com quem você não aguenta ainda. Tem espíritos territorialistas no ambiente, como se proteger? Primeiro, se você é novo convertido, sempre, qualquer pessoa na verdade, mas o novo convertido principalmente, peça ao Senhor para te esconder. Eu fazia muito essa oração, Senhor, me esconde, me torna invisível aos olhos do inimigo. Por quê? Se você ainda não está com capacidade espiritual, amadurecido na fé para entender alguns princípios alguns princípios do mundo espiritual, o melhor lugar para você estar é escondido, né? Então, se eu estou numa guerra, eu não tenho capacidade de vencer meu inimigo, eu preciso me manter vivo. Então, eu me escondo. Então, pensando nesse princípio, a gente pede o quê? Para o Senhor nos esconder. Então, se você está num lugar que você sabe, você sente essas coisas que a gente está comentando aqui, e você não sente que não tem a permissão ainda para entrar em guerra contra isso, peça para o Senhor te esconder. Sempre. Bi, de onde vêm esses ensinamentos? Porque são muito preciosos. Da minha vivência com o Espírito Santo, Bi. Foi ele que me ensinou essas coisas. Na prática, que nem essa questão, né, do meu trabalho lá. Eu sentia um peso gigantesco naquele lugar, era muito sofrido para mim. Porque pensa você trabalhar o dia inteiro, gente, sentindo uma canseira, um sono era muito forte, era muito pesado, então eu sofria bastante. E quando eu fui entendendo dessas coisas, eu comecei a pedir pro Senhor, falei, Senhor, então me ajuda a permanecer lá, porque eu tinha pedido para Deus para mim sair desse trabalho, e Ele não me deixou. E aí eu falei, então tá, Senhor, então o Senhor não quer me deixar sair de lá, me ajuda a permanecer, porque tá insustentável, tá horrível ficar lá. E aí o Senhor foi me trazendo profundidade, entendimento. E também eu aprendi bastante com pessoas que são do Ministério de Cura e Libertação, que têm ministérios aí de 40, 50 anos. Como, por exemplo, a pastora Tânia Tereza, a pastora Milhomes, que são pessoas da área de Cura e Libertação, do Ministério de Cura e Libertação, que tem um ministério que é muito forte. São muito usadas por Deus. Meu Deus, Luiz, que terrível. A pregadora se apaixonou por um detento, largou o marido e foi morar com ele quando saiu da cadeia. Eita, forte, hein? Por isso que eu digo, é igual louvor, gente. Se vocês têm o dom de cantar e adorar, não suba
para um louvor se Deus não te levantar, se Deus não colocar no seu coração. Sério, gente, isso é muito sério. Eu vi isso acontecer, não foi nenhuma nem duas vezes na igreja que eu ia antes de vir embora para São Paulo. Eu vi pelo menos 3 pessoas que subiu no altar, não era o tempo, e não é que não tinha o dom, não é que não era esse o dom e o ministério que Deus tem, mas não era o momento. Quando a gente tem o dom, mas não é o momento, também estamos no horário errado, e aí a tendência é que a gente não suporte. Então, às vezes, você tem o dom, por exemplo, eu canto. Eu gosto de cantar, eu sinto que eu também tenho esse chamado para adoração, mas eu não me atrevi a subir num púlpito antes que Deus me desse a certeza que eu poderia. Eu cheguei a fazer adorar algumas vezes na igreja, mas não sobre o altar e não como louvor da igreja. Porque é pesado, gente. Se a gente não tem permissão de Deus, a coisa é estreita, viu? Por isso que eu vigio muito essa questão de fazer live de oração. Porque aqui, gente, tem as pessoas que eu já conheço. Tem o Lucas, tem a Mi, tem o Wanderson, tem o Rodrigo, tem o Príncipe, tem as pessoas que estão comigo há mais tempo, o Silvio, que eu já conheço um pouquinho. Mas ainda assim é muito pouco. Mas aí entra, por exemplo, uma live de oração, que é só oração. Gente, entra gente do mundo inteiro, você não sabe nada sobre a pessoa, que nem eu falei. Se ainda se for um espírito imundo, beleza, o Senhor vai ser contigo, ainda eu acredito que é mais tranquilo. Agora, se a pessoa estiver num processo com Deus, o próprio Deus estiver macetando ela para ela voltar para o centro, aí você entrou numa briga que você vai, entendeu? Então, você tem que saber aonde você está entrando. Exato, Mi, vamos ficar escondidinho enquanto é tempo, gente, porque no tempo de amadurecimento, por exemplo, quando Deus começou a me ensinar todas essas coisas, na minha cabeça de imatura na fé, de criança na fé, eu falava assim, não, mas eu já sei tanta coisa, eu preciso pregar, eu sentia a vontade de falar sobre isso com as pessoas, e Deus não deixava. Deus não deixava. Por quê? Não era o tempo, eu sabia algumas coisas, já tinha aprendido algumas coisas, mas eu ainda precisava se tratar do orgulho, eu ainda precisava ser amadurecida, eu ainda precisava passar por vários processos de Deus, para que eu pudesse chegar no ponto de estar, agora você está liberada, agora você pode fazer. Porque senão você cai, gente. Você cai. Então tem que vigiar muito. Marcos, a gente não faz nada por nós mesmos, a gente é vaso. Quando você entende vaso, vaso faz alguma coisa de vontade própria? Não faz, ele carrega a presença. Então a gente tem que ser conduzido pela presença. Como explica conseguir sentir o que a pessoa sente do outro lado da tela? Porque no espírito não existe tela, Marcos, não existe tempo, não existe espaço, não existe distância. No espírito nós estamos todos juntos. Então, por tela ou pessoalmente, a gente consegue, no espírito, a gente consegue sentir. Por isso que a gente vê, assim, o ministério que tem realmente demonstrações do poder de Deus, são ministérios levantados pelo Senhor. Se a gente for só pela palavra, pelo conhecimento humano, não vai haver fluir do Espírito, né? Então, se for só pela vontade do homem, você não vai ver sinais e maravilhas. Agora, se você está debaixo da liberação do Senhor para fazer, você vai ver sinais e maravilhas, porque eles vão te acompanhar. Ah, tá. É uma pergunta se o sacerdócio é só para homens? A palavra fala que nós somos sacerdotes e reis, todos aqueles que creem em Cristo. Isso nos traz patente. Mas, se a gente pensar que o sacerdócio é só para homem, então as mulheres estão excluídas da vida eterna? Então, não. No contexto histórico de Bíblia, por uma questão cultural da época, são citados homens, na maioria dos textos. Por exemplo, uma coisa que você vai ver em genealogia, por exemplo. Nas genealogias são citados o nome dos homens, e não das mulheres. Era uma questão cultural. Então, algumas coisas que você vai ler na Bíblia, você tem que entender um pouco do cultural da época, para que você não leve isso para o contexto exato de hoje. Porque não é porque não era citado, por exemplo, as mulheres na genealogia, que as mulheres não existiam, né? Então, o sacerdócio, nós somos nação eleita, sacerdócio real, todos nós, todos aqueles que creem em Cristo. O ministério de Jesus havia muitas mulheres, e inclusive eram as mulheres que proviam o ministério do Senhor. Elas sustentavam o ministério de Jesus. Então, tem gente que, por exemplo, no do meio-dia, um homem
falou sobre isso, né? Ele trouxe o versículo onde Paulo fala que as mulheres não devem falar na congregação. Só que o que ele não sabe é o contexto histórico de para quem Paulo estava falando aquilo, né? E aí eu trouxe para ele o contexto histórico. Paulo estava falando com um povo que era ímpio, que adorava outros deuses, e quando houve a conversão deles, as mulheres que eram antes feiticeiras e fazia lá os cultos ímpios, começaram a misturar, fazer um sincretismo da religião com o cristianismo. E aí isso começou a dar confusão. Então ele trouxe essa orientação para que elas não falassem. Qual denominação tem o poder do sacerdócio? Nenhuma. Não é a igreja física, a denominação de homens que é direito de ser sacerdócio. É a nação eleita. Quem é a nação eleita? Todo aquele que crê em Jesus Cristo e é salvo pela graça. Esse é sacerdócio real. A nação santa. O poder de batizar e dar o Espírito Santo. Quem tem? Quem dá o Espírito Santo é Jesus. Quem batiza é quem é cristão. Quem é batizado pelo Senhor. Então, batizar nas águas, qualquer pessoa que é cristã, que recebeu o Espírito Santo, ela pode batizar você nas águas. Mas quem derrama o Espírito Santo é o próprio Senhor Jesus. Tanto que quando ele foi batizado por João Batista, não foi João Batista que derramou o Espírito sobre ele, foi o próprio Deus que enviou. Mas a gente também tem relatos na Bíblia que falam, né, que os apóstolos iam orar por quem ainda não tinha recebido o Espírito Santo, e oravam por eles, faziam imposição de mãos e eles recebiam o Espírito Santo. A gente vê isso com Pedro, por exemplo, quando ele foi pregar para Cornélio. Cornélio, ele era uma pessoa ímpia, mas era uma pessoa boa, ele fazia boas obras e Deus falou com ele para ele chamar Pedro para ir pregar para ele. Pedro foi pregar para ele, Pedro orou e o Espírito Santo desceu sobre eles. Então, a gente pode orar, sim, para que o Espírito Santo venha sobre as pessoas, mas quem derrama é o próprio Senhor. Então, mas que a gente deve orar, sim, a gente deve. Quem já recebeu deve orar por aquele que ainda não recebeu. Com certeza, Bi, Jesus está vivo. Achava que era só um conceito. Bi, permanece nesse canal que você vai ver. A gente está combinando de fazer uma live de testemunhos. O que é um testemunho? Talvez você, não sei se você sabe, mas testemunho é o que Jesus fez na minha vida, que me prova que Jesus é vivo, que Jesus existe. Aí a gente vai fazer uma live e eu vou colocar as pessoas aqui na janelinha para cada uma delas testemunhar na sua vida aquilo que Jesus fez na vida delas. Então, tem muita gente que fala, Jesus é inventado, é uma história, não sei o quê. Isso fala aquele que não o conheceu ainda, porque quem o conhece tem sua vida transformada, muda-se tudo e você ganha a vida eterna. E você tem convicção no coração de que ele é real, de que ele está vivo. Então, permanece aí com a gente que você vai se aprofundar nisso, você vai ter a alegria que, olha, não tem nada nesse mundo que vai te preencher, te completar como a presença do Senhor. Esse vazio que todo ser humano tem no peito, que nada enche, bebida não enche, mulher não enche, comida não enche, droga não enche, nada enche, só a presença do Senhor. E quando ele entra na nossa vida, você vai se sentir completo como nunca antes. Bi, eu acho que tem muita gente tentando falar nesse assunto e não tem a permissão e o dom. Eu acredito também. Porque, infelizmente, tá digamos, um hype, tá em alta falar da palavra. Só que uma coisa, eu sempre digo isso, uma coisa é você falar de algo que você aprendeu lendo. Por exemplo, a Bíblia é um livro. Se você ler e estudar ela sem revelação, você vai aprender muita coisa. Só que é diferente quando você vive a palavra. Então, quando você vê alguém pregando o que ele vive, é diferente do que quando a pessoa está só pregando uma coisa, um conhecimento humano que ela recebeu. Porque quem nos dá a revelação é o Espírito Santo. Então, você ler um texto e receber a revelação dele é bem diferente. Glória a Deus, Bi. Fico feliz demais de ouvir isso, viu? Que você tá nessa live, você tá sentindo algo. Glória a Deus, fico feliz. Estamos aqui para isso, ser instrumento do Senhor. João 14,16. Eu roguei ao Pai e Ele vos dará o Consolador para que fique convosco para sempre. E Ele é o nosso professor. Jesus fala que Ele vai nos ensinar todas as coisas. Aquilo que Jesus falou naquela época com os discípulos, que eles não entendiam, não sabiam, não conseguiam interpretar, Ele disse que quando viesse o Espírito Santo, Ele ia ensinar e ia lembrar eles de todas as palavras de Jesus.
Bi, tem relato na Bíblia, Paulo fala sobre a imposição de mãos. Porém, que eu me lembre, só Paulo falou sobre imposição de mãos. Quando Pedro orou, quando o próprio Jesus recebeu o Espírito Santo, não foi através de uma imposição de mãos. Foi através do derramar do Senhor. Houve a oração e o Senhor derramou. Mas Paulo, ele fala sobre impor as mãos. Somente Paulo fala. Vamos orar. Então, se você está aqui, se às vezes você está chegando agora nesse canal, que o Senhor leve essa live para as pessoas que precisam receber essa oração. A gente vai começar a orar, que o Senhor guarde cada um, a mente, o coração, a vida de cada um de vocês que estão aqui, que o Senhor nos encubra nesse momento com sua graça, com sua proteção. E em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos pela sua bondade, nós te agradecemos pela tua fidelidade, porque o Senhor nos revela aquilo que está em oculto, o Senhor não faz nada sem revelar os seus profetas. Nós te agradecemos nesse momento, Pai, porque o Senhor nos fez discernir aquilo que estava acontecendo no mundo espiritual. E nesse momento colocamos diante de ti, Papai, a vida daquele rapaz que entrou na live e que possivelmente era sobre ele. E também colocamos diante de ti, Pai, cada pessoa que aqui está, Pai, se há alguém aqui, Senhor, sendo afligido por espíritos malignos, se há alguém aqui, Senhor, que o espírito maligno está tentando levar, Senhor, fora do tempo, que nesse momento essa pessoa seja lavada por ti, Senhor, que ela seja guardada por ti, pelos teus anjos, Pai. Pedimos a ti em nome do teu Filho amado, do Yeshua, nosso Senhor e Salvador. Pedimos a ti, Senhor, que o Senhor envie os seus anjos de guerra, Pai, seus anjos de fogo, Pai, com suas carruagens de fogo, Pai, para guardar e selar, Pai, a vida dessas pessoas, Senhor, assim como o Senhor fez comigo, Pai, não permitindo que naquele acidente eu fosse ceifada, Pai. Eu peço a ti nesse momento a tua misericórdia, Pai, com todas essas pessoas que estão sendo afligidas, Pai. Peço a ti, Senhor, alcança elas assim como o Senhor me alcançou, Pai. Traz eles para perto assim como o Senhor me trouxe, Pai. Tem misericórdia da vida de cada um deles, Senhor, para honra e glória do seu nome, Senhor, traz eles para perto, Senhor, para testemunhar, assim como o Senhor fez comigo, Senhor. Quando o Senhor me tirou da mão do inimigo, quando o Senhor guardou a minha vida naquele momento, Pai, tão crucial. Eu peço a ti nesse momento, Senhor, a tua intervenção, Senhor, o teu milagre, Senhor, a tua providência, Senhor, a tua libertação na vida de cada um que aqui está, Senhor, e que possa estar sendo afligido por esse espírito maligno, Senhor. Pela autoridade que o Senhor me concede, pela autoridade do teu Filho amado, Senhor, que se esvaiu na cruz do Calvário por nós, Pai. Eu peço a ti, em nome do Senhor, que o Senhor esteja agora, Pai, visitando cada um deles, Senhor, trazendo, Pai, livramento, Pai, trazendo livramento na vida de cada uma dessas pessoas, Pai, e todos aqueles que precisam, Senhor, receber de ti essa palavra, Pai, essa oração, que o Senhor alcance, Pai, nesse momento, que o Senhor traga para perto, Paizinho, nesse momento, essas pessoas, Pai, que elas saibam que o Senhor as escolheu, que o Senhor as quer por perto, que o Senhor quer fazer na vida delas, Senhor, um grande milagre, assim como o Senhor tem feito na nossa, Pai. Eu peço a ti, em nome de Jesus, Pai, e em nome do teu Filho amado, repreendemos nesse momento todo espírito maligno que vem para tentar ceifar os filhos de Deus, aqueles que ainda não conheceram, mas que estão a caminho de conhecer. Nós te repreendemos em nome do Senhor Jesus, nós te repreendemos e te mandamos, bata em retirada no nome de Jesus, pois nesse momento o Senhor é aquele que nos guarda, é aquele que envia anjos a nosso favor, e nesse momento o Senhor envia anjos para guardar essa pessoa que você está tentando levar, pois essa pessoa está perdida nos seus caminhos, mas essa pessoa vai ser resgatada pelo Senhor, vai ser usada para a honra e glória do nome dele, vai testemunhar, essa pessoa vai morrer para o velho homem e vai renascer para Cristo, e em nome de Jesus nós repreendemos tudo aquilo que vem contra, tudo aquilo que vem para tentar ceifá-la antes que ela consiga converter. Nós te repreendemos no nome poderoso de Yeshua, o nosso Senhor e Salvador, o Filho do Eterno. Em nome de Jesus, bata em retirada. Você não tem mais permissão para atingir essa vida. No nome de Yeshua é que nós clamamos, Pai, a tua intervenção, Senhor, a tua bondade e a tua misericórdia sobre essas vidas, Pai. Tenha misericórdia, Senhor, desses que pecam, Senhor, e não sabem o que fazem, Pai. Nós pedimos a ti, traz discernimento espiritual, Senhor, traz revelação, Espírito Santo. Convence eles, Senhor. É tu que os convence, Espírito Santo, do pecado, é tu que os convence dos juízes da justiça. Pedimos a ti nesse momento, Senhor, convence aqueles que pecam deliberadamente,
diariamente, Senhor. Pedimos a Ti que o Senhor venha até eles, Espírito Santo, e os convença do pecado, assim como o Senhor fez comigo, assim como o Senhor fez com os irmãos que aqui estão, Pai. Traz convicção de pecado, Senhor, para que eles se afastem dos caminhos do mal, Senhor, dos caminhos que tentam levar eles para a morte, Pai. Nós pedimos a Ti, em nome do Teu Filho amado, traz convencimento de pecado, Senhor. Traz convencimento de pecado, Espírito Santo. Aqueles que estão perdidos, Senhor, nas coisas do mundo, nas coisas que o inimigo vem com bandejas trazendo na vida deles, Senhor. Aqueles que estão caminhando, Senhor, para o abismo e nem percebem, Senhor. Abre os olhos espirituais deles, Pai. Abre os ouvidos, abre o coração, Senhor, para receber de Ti a instrução, Pai, para que eles possam se desviar dos maus caminhos, Senhor, para que eles possam se afastar daquilo que leva eles para a perdição, Pai. É o que eu te peço em nome do Teu Filho amado. Peço a Ti também em nome do Teu Filho amado, Senhor, que o Senhor revista cada um que está aqui nessa live, Senhor, com a Sua proteção, com a Sua guarda, Senhor. Nos lava com o Teu poderoso, Senhor, com o Teu poderoso vinho, Senhor, com o Teu poderoso azeite. Nos lava, nos limpa, nos purifica, nos guarda, Senhor. Tudo aquilo que não é nosso, nós entregamos aos Teus pés, Senhor Jesus. E tudo aquilo, Pai, que é nosso, nós recebemos de Ti e assim também nós entregamos aos nossos irmãos, Senhor. Nós nos apresentamos diante de Ti em favor deles, Senhor, em favor daqueles que ainda não Te conhecem, Senhor. Pedimos a Ti, Senhor, para que possamos ouvir testemunhos, Senhor, de que eles foram alcançados, Senhor, pela Tua presença, que eles foram transformados pela Tua presença, Senhor, que eles possam ser cheios do Teu Espírito Santo. É a Ti que nós pedimos, é a Ti que nós clamamos, é a Ti que nós agradecemos, pois sabemos que o Senhor faz muito mais, Pai. E nós Te agradecemos pela Tua bondade, pela Tua misericórdia, porque o Senhor é conosco, Senhor, nos guardando e nos protegendo nas nossas entradas e saídas, Pai. Eu peço a Ti também, Senhor, reveste a mente de cada um que aqui está, Senhor. Toda seta maligna que foi lançada nas mentes, Senhor, trazendo confusão, que se caia agora por terra em nome de Jesus. Que toda confusão, Senhor, que toda a tentativa do inimigo de atingir, Senhor, os pensamentos, de trazer medo, de trazer confusão, Senhor, impedindo que essas pessoas caminhem no propósito que o Senhor tem, Pai. Que seja agora arrancado pelo poder da Tua palavra, Senhor, pois a Tua palavra nos dá autoridade, Senhor, para tomar serpentes pela mão e nada sofrer, Pai. E assim nós sabemos que aqueles que estão guardados por Ti, Senhor, não sofrem retaliação. E diante de Ti eu peço, Pai, guarda cada um que está nessa live, Senhor, com Tua poderosa mão, Senhor. Não permita que o inimigo nos rasteie, Senhor, mas nos torne invisível aos olhos do inimigo, Senhor, para que nós possamos entrar em campos de guerra, Senhor, sem ser percebidos pelo inimigo, Senhor, e possamos resgatar aqueles que o Senhor tem para nos entregar, Senhor. E assim também podemos sair desta zona de guerra, Senhor, guardados e selados por Ti, Pai, em nome do Teu Filho amado é que eu oro. E Te agradeço, Pai, pela Sua misericórdia, pela Sua bondade, Pai, em nome do Teu Filho amado. Amém, 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 amém.